Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de interface homem-máquina do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, no campus Jardim. Eu sou o Thiago e na aula de hoje nós vamos estudar algumas dicas para a construção de interfaces homem-máquina. Das aulas que a gente vai estudar, essa é meu xodózinho, porque aqui a gente vai ver algumas dicas práticas que podem mudar a forma como você vai construir interface e que pode mudar a forma como você trabalha e vai melhorar muito a sua produção de interface, vai te dar uma consciência que eu acredito que é revolucionária para quem produz interface, certo? São dicas que vocês vão ver que vocês podem levar para a prática. É claro que vocês ainda estão no primeiro período, então vocês não vão ter muito uma consciência do que a gente está falando, mas no momento que você estiver produzindo seu software, trabalhando numa empresa, ou mesmo quando você estiver trabalhando sozinho, você vai conseguir utilizar as dicas que a gente estudou, que a gente vai estudar hoje, e isso vai te ajudar a produzir interfaces muito melhores. Então é uma aula muito valiosa, na minha opinião. Então, esse material ele é baseado no livro Não Me Faça Pensar, do Steve Krug. Esse é um livro, com certeza, entre os 3 livros mais importantes na área da interface homem-máquina, acompanhado aí pelo livro O Design do Dia a Dia e também o Design Centrado no Usuário. São 2 livros que... Esses 3 livros são os 3 grandes livros no momento, se a gente for falar de interface homem-máquina. É um dos livros que está lá na ementa da disciplina. E, assim, de todos, eu acho que é o que tem um conhecimento mais prático, mais processado e que você pode usar melhor na prática. Então é por isso que eu escolhi esse livro para a gente estudar. É importante dizer que esse livro ele tem um foco mais para programação web, ou seja, interfaces que você faz para navegação. Então vocês vão ter essa matéria de programação web lá no 5º período. Mas esse conhecimento que ele traz é aplicável para qualquer programação que você esteja fazendo. Então é um assunto que você vai começar a ver aqui no 1º período, ao mesmo tempo que você vê programação, que é a primeira programação, algoritmos e lógica. Nesse momento, você ainda não está produzindo interfaces, mas em breve você vai começar a produzir interfaces e as dicas que você vê aqui vão ser muito úteis, certo? Então, boa parte das figuras do slide são baseadas ou adaptadas do livro do Steve Krug, mas existem outras imagens que eu atualizei, que eu produzi, certo? Mas ao invés de ficar colocando em toda figura que veio do livro, eu resolvi fazer esse anúncio no começo para poder simplificar a nossa aula. Então vamos começar? Bom, eu começo a aula com essa imagem do livro do Steve. É uma imagem engraçada, como você pode ver. Essa imagem resume muito bem o que a gente vai estudar hoje. Uma máxima que você deve absorver, que você deve carregar e se lembrar sempre quando você estiver produzindo telas e interfaces. E aí eu acho muito engraçada a foto dela, tipo, coisa mais aleatória do mundo, mas eu acho perfeito, porque mostra uma ideia que é atemporal, independente do momento e da pessoa, essa regra vai valer. É uma regra que eu acho que a imagem resume bem, porque é uma pessoa aleatória, que é a esposa do autor do livro, com óculos e roupas aleatórias, uma foto totalmente aleatória. Então, a ideia é a seguinte: por mais aleatória que seja essa pessoa, a regra vai valer sempre. Então serve para a esposa do Steve, serve para os usuários da internet, serve para o cara da empresa, serve para o cara que você vai vender um site. Se Deus quiser, né? É o que a gente espera, a gente consiga trabalhar e ganhar dinheiro com isso e produzir e melhorar o mundo de alguma forma. E a regra é a seguinte, né? Se algo for difícil de usar, eu não uso tanto.
Essa é uma máxima, a simplicidade que a gente tem que trazer para as interfaces. E essa simplicidade, ela vai contribuir para que o usuário utilize as nossas páginas. E isso é muito importante na programação web, muito importante no mundo atual. Porque é muito fácil você acessar uma outra página, certo? Então você está lá navegando na página de um cara, se você não gostou, você vai para a próxima. Então se você comprar ração, você abriu o site para comprar uma ração e aquele site não te agradou, não trouxe uma boa interface, é complexo, é difícil de usar, cara, simplesmente você vai cair fora. Você vai fechar aquela aplicação e vai fechar aquela página e procurar outra página no Google. Isso vai funcionar para os aplicativos dos celulares e vão ter raras situações em que a gente não vai ser obrigado a produzir aplicações simples, né? A gente vai falar um pouco disso também, mas a regra é essa. Sempre que for possível produzir uma interface simples e agradável para o usuário, a gente vai tentar produzir essa interface porque a gente vai ter um resultado muito melhor. Então, destacado em vermelho, a gente tem Não Me Faça Pensar. Essa é a chamada primeira lei de Krug, é a lei que ele acha mais importante. O livro dele pode ser resumido, um livro de 250 páginas, mais ou menos, pode ser resumido nessa frase: não me faça pensar. Então essa é a coisa mais importante para se produzir boas interfaces na computação. Então, quando a gente faz uma interação, a gente faz uma tela, que é por isso que nossa disciplina chama interação homem-máquina, porque a gente produz telas de interação. O nosso objetivo é produzir um meio de interface pelo qual o usuário vai interagir com o sistema sem precisar ficar pensando. Esse é o resumo máximo. Se tem uma coisa que você pode memorizar, que vai te ajudar na sua vida como programador, como produtor de interfaces, como designer de interface, caso alguém prefira essa profissão das várias que tem na tecnologia da informação, se você quiser ser um designer de interface, se você quiser tatuar uma frase, não é uma boa ideia, né? Mas se você fosse tatuar uma frase, seria não me faça pensar. E aí, por que não me faça pensar? Tem várias ideias, né? Você pode se fazer essa pergunta, né? Essa é uma aula de vídeo, então você pode pausar a aula e pensar. Inclusive, aconselho vocês a fazerem isso. O conhecimento aqui está bem concentrado, então pausar as aulas e rever, pensar é uma boa ideia aqui. Então eu te pergunto, por quê? Qual que é a vantagem de você não ficar pensando quando você está usando uma tela, quando você está usando uma página da internet? E aí embaixo eu trago algumas respostas para você. Você vai melhorar a satisfação do usuário, ele vai aprender mais fácil, vai ser mais eficiente, vai melhorar a eficácia com que ele utiliza, ele vai conseguir usar a sua interface mais rapidamente, de uma maneira mais efetiva, ele vai memorizar melhor. Então, não fazer o usuário pensar vai aumentar a qualidade das suas interfaces exponencialmente, de uma maneira marcante e definitiva. Então, sempre quando você estiver produzindo a interface, tem algo que você pode e deve pensar não faça as pessoas pensarem, certo? Se você está pensando, você tem que pensar nessa máxima. Produzir interfaces, estruturar suas telas de uma maneira que as pessoas não precisem pensar para utilizar suas interfaces. Então, muito do que a gente vai estudar aqui vai estar expandindo a ideia dessa máxima. Não me faça pensar, não é à toa que é o título do livro do Steve, certo? Do Krug, Steve Krug. Bom, então aqui a gente tem um bom exemplo. Esse estilo de site, essa estrutura de site, é uma das minhas estruturas de site favoritas. A gente vai ver em português no próximo slide um exemplo. E aqui a gente estuda o exemplo adaptado lá do livro do Steve. Então, uma pessoa quando bate o olho nessa página, ela vê aqui no cantinho, você tá vendo? Aqui não dá... tem o cursor, tá vendo o cursor? Esse cantinho aqui, onde está escrito componentes, acessórios, é organizado links. Links é um lugar, um elemento de interface que você clica para abrir uma outra página. Você está vendo que está sendo organizados os links por categorias de produto, certo? Então, eles estão todos organizados num cantinho. E aí,
Você pode ver, por exemplo, memória, modem, tem várias categorias de produto. E aí o cara está procurando um monitor. Olha, já tem um desenho do monitor e aqui no cantinho também deve ter uma seção para ele abrir os monitores. Então não teve muito pensamento. O cara bateu o olho na página e ele já teve uma consciência do que é o que. Sendo que geralmente é destacado no meio da página as promoções e ofertas do dia. Essa é uma característica, uma marca, um indício de uma página onde o usuário não está pensando para utilizar, certo? E aqui eu trago um exemplo brasileiro de uma estrutura que é um jeito de construir página que acontece muito. É um jeito que eu gosto bastante, que é essa estrutura de deixar no canto os produtos organizados. Então tem a categoria de conectividade, então vai ter vários produtos, access point, adaptador USB. Esse é a página do Kabum, mas existem muitas páginas parecidas. Esse aqui é como se fosse um esqueleto que muita gente copiou não, assim, se inspirou. Aqui na interface homem-máquina, a gente sempre vai aceitar como uma boa ideia você reutilizar estilos e estruturas de interfaces ou telas que são reconhecidamente boas. E essa é um exemplo bom que eu estou te mostrando. Então, no cantinho a gente tem os links organizados por categoria do produto. Então, dentro de conectividade tem tudo que faz sentido em conectividade. Dentro de eletrônicos vão ter eletrônicos. Dentro da categoria de celular, vai ter celular, smartphone, telefone, certo? Então o cara bateu o olho aqui, ele já sabe como navegar por essa página. E em destaque, no meio da página, nós temos as promoções. Então, não existe pensamento, não existe... Poxa, mas aonde que vai estar aquele item? O usuário vai bater o olho e ele vai saber o que fazer na página. Esse é o ideal, é o nosso objetivo máximo na construção de interfaces. Certo? A gente construir uma página que o usuário vai compreender e vai entender como utilizar essa página no momento que ele bate o olho nela. E agora, um mau exemplo, ou seja, tudo que a gente não quer que aconteça na nossa página. Essa aqui é uma página bem bagunçada, cheia de elementos. Esses elementos estão bem desorganizados, tá vendo? Tem um monte de link, um monte de lugar que a pessoa pode clicar. Tem uma busca aqui no cantinho, depois tem outra busca lá no outro canto. Qual das duas será que o usuário vai clicar, né? Se ele quiser fazer uma pesquisa. Para que servem tantos esses links? Então tem vários elementos, tá cheio de coisas. A primeira coisa que o cara vai fazer, que ele já vai começar o pensamento, que é o que a gente quer evitar, é por onde eu começo. Então ele olha nesse tanto de elemento e ele precisa processar a página. Esse processo toma tempo e desagrada o usuário. Os usuários eles não querem entrar numa página, principalmente quando a gente fala de página, de compra, e dá para observar bem isso. A pessoa não vai querer ficar pensando, estudando a sua página, certo? Um outro mau sinal, a pessoa bate o olho na página e não sabe por que você deu o nome nas coisas. Os nomes é X, Y, Z. Quando a gente olhava lá na página do Kabum, a gente olhava acessórios, e a gente sabia, obviamente, por que ele deu o nome acessório, porque vai ter os acessórios lá dentro. Outro problema, a gente vai expandir esses problemas que estão nessa página, a gente vai falar de cada um deles passo a passo. É a pergunta, será que eu posso clicar aqui? Tem um rostinho, será que esse rosto é um ícone? Será que ele é um botão que abre uma página? Ou não? Então essa é uma dúvida comum que nós queremos eliminar. Nós queremos que os objetos da interface eles fiquem claros se eles podem ser clicados ou não. Então, se a gente clicar naquele elemento, ele vai fazer alguma coisa? Então essa dúvida é uma dúvida que a gente deve eliminar, certo? Outra pergunta, a gente começa a navegar por esse canto ou começa a navegar por cá? Como tem vários quadradinhos diferentes, fica difícil saber por onde começa a navegação. Na página do Kabum, não. A gente olhou ali naquele cantinho, vou até voltar.
Olhou para esse cantinho aqui, você já sabe por onde começar a navegação. Ele já grita, está vendo a cor? Um laranja grande, bem destacado, além de ter poucos elementos. Uma dica que também é importante. O nosso objetivo na hora de construir a interface é não usar muitos elementos, usar menos elementos, deixar ela mais simples. E esse é o estado da arte. Se a gente vê as interfaces, por exemplo, no Android, nas aplicações, a gente não vê um monte de coisa piscando, a gente vê cada vez menos elementos, certo? E isso se relaciona com aquelas affordances escondidas que a gente estudou na última aula, que é uma tecnologia de construção de interface mais recente. Então, bateu o olho aqui, você já sabe por onde começar a sua navegação. Aqui não, você fica perdido, você não sabe por onde começar. Mais uma pergunta, por que esse botão de pesquisa ficou no meio de um monte de elemento? Aqui, de novo no bom exemplo, fica no cantinho. Ah tá, aqui não é para você logar. Mas geralmente quando a gente constrói páginas, fica num cantinho. O botão de busca é o padrão, todo mundo coloca essa busca no cantinho da tela. Então por que ficou dentro dos elementos, sendo que tem outra busca aqui dentro das categorias? Então é um caos instaurado nessa página. E aí outro problema que ele identifica nessa página, tem 2 links, e esses 2 links eles parecem redirecionar para o mesmo lugar. Mais uma dica, né? Você viu que a aula de hoje você pode parar e escrever num papel um monte de regra, mas por sorte essa aula está gravada, né? Você pode acessá-la pelo YouTube quando você estiver produzindo suas interfaces e quiser se lembrar de alguma coisa. Essa é uma regra, eu vou dar um destaque aqui porque ela não aparece nos nossos próximos slides, onde a gente expande tudo que tem nessa página de maus exemplos. Então, vou dar um destaque aqui. É uma regra, e é uma regra que até não coloquei no slide. A regra é a seguinte: a gente nunca produz uma interface que tem 2 elementos que apontam para o mesmo lugar. Porque isso vai deixar uma redundância, vai deixar a pessoa perdida, né? Se você tem 2 elementos que abrem a mesma página ou que fazem a mesma coisa, você só está aumentando a complexidade visual da sua página e deixando os usuários confusos. Então, para cada funcionalidade, para cada coisinha que você quer fazer na sua tela, no aplicativo que você produzir, seja para celular, desktop, para internet, você vai colocar um elemento de interface. Você não vai usar 2 elementos, certo? Se você quer um grande destaque, ao invés de você repetir os elementos, você faz ele maior, coloca mais cor, certo? Então essa é uma dica muito importante. Nós nunca colocamos 2 links, 2 elementos que fazem a mesma coisa na interface. A gente coloca um apenas. Se você quer dar destaque para ele, use outra estratégia. Use um fundo vermelho, coloca maior, coloca umas setinhas piscando para ele, certo? Nunca é uma boa ideia você repetir elementos na interface. Isso só vai deixar os seus usuários perdidos. Bom, então qual que é o papel? Qual que é a sua função? Nós vamos contextualizar um pouquinho, agora que a gente vai falar de trabalho. Quem é o designer de interfaces? Quem é o cara que faz isso? Nas empresas é comum que tenha uma pessoa, ou um conjunto de pessoas, uma equipe, que é dedicada a investigar as melhores formas de construir interface. Como a gente já disse nas últimas aulas, pode ser e tende a ser uma equipe multidisciplinar. Isso significa que vai ter um cara da informática, vai ter um cara lá do design digital, vai ter um cara, sei lá, até da psicologia, se for um grande foco da empresa querer produzir interfaces, se isso geralmente gerar muito valor para a empresa. Mas isso é um mundo muito ideal, certo? Em que você vai quebrar as várias funcionalidades. No mundo real, principalmente no mundo real em que vivemos, no Brasil, é comum que o programador seja o cara que constrói a interface. Então, é muito provável que você seja contratado para ser programador e que você tenha que construir suas interfaces. Não vai ter um cara lá, uma equipe de design que vai fazer isso. Mas, talvez se você trabalhar numa cidade maior, você pode fazer só isso da sua vida, né? Vai ser a sua única função fazer design e análise de interface. Mas, na maior parte das vezes, todo mundo que for contratado para trabalhar com TI
vai ter que lidar com isso. Se você for um empreendedor, se você for vender site, produzir aplicações e vender e trabalhar com isso, se você trabalhar sozinho, é óbvio que você vai ser responsável por isso também. Então, você vai fazer tudo. Você vai fazer a parte lá da engenharia de software, programar, fazer testes, correto? Sendo que o design de interface vai ser uma das coisas que você vai fazer. Então, outra máxima, outra informação importante é que tem de se acreditar que os usuários eles vão ler e vão estudar uma interface. A gente produz interface pensando assim, principalmente quando a gente começa a fazer interface. Eu vou fazer um negócio assim, bem estruturado, bem chique. E aí o usuário, na hora que ele se deparar com a minha aplicação, com a tela que eu fiz, ele vai parar, vai ler, vai estudar o que tudo faz. Só que na realidade é o contrário. Essa é a concepção mais errada, mais errônea que alguém que trabalha com o desenvolvimento tem. É a ideia de achar que as pessoas vão dedicar tempo, vão estudar, vão querer compreender a sua maravilhosa interface. Só que não é assim, é o contrário disso. Na prática, na web, no móvel, isso é extremamente comum. O cara vai querer bater o olho na sua aplicação e vai querer fazer alguma coisa daquilo. E parece que com o tempo isso ficou cada vez mais e mais evidente. Eu não sei se por uma questão da sociedade mesmo, das pessoas terem cada vez menos tempo. Hoje a gente olha para as interfaces e o que nós queremos fazer nas interfaces é resolver o problema da forma mais rápida possível, sem ficar lendo ou estudando a interface, certo? Então, o que o usuário quer? É usar sem ter que pensar. Então, o que a gente acha que o usuário vai fazer, que é ler e estudar a nossa interface, está errado. A gente precisa mudar a nossa visão sobre isso. E a gente mudar para onde? Para a seguinte imagem. O cara quer bater o olho na minha interface, quer usar sem pensar. Então agora nós vamos estudar alguns tópicos mais frequentes nas coisas que nos fazem pensar. É obviamente impossível estudar tudo aqui, né? Essa é uma disciplina de um curso, a gente não consegue estudar tudo sobre interface homem-máquina, mas para quem deseja dedicar a vida nessa área e quiser trabalhar só com isso, é possível expandir bastante o conhecimento, porque tem muita coisa que nos fazem pensar. Aqui a gente vai destacar as que o Steve Krug, a maior parte dela foi destacada por ele, que são os erros mais comuns. Quais que são as coisas que mais nos fazem pensar? Quais que são os erros mais comuns dos programadores? Bom, primeiro a gente precisa pensar que qualquer coisa pode nos fazer pensar numa interface. Se aquele elemento de interface foi mal pensado, obviamente ele vai nos fazer pensar. Agora, mudando um pouco de assunto, mudando para os assuntos, para os erros mais comuns, certo? Vamos esquecer essa máxima, né? Que todo mundo, qualquer elemento que todo mundo produz na interface pode fazer pensar se você fizer mal feito, certo? E vamos estudar alguns elementos mais comuns que quase sempre fazem as pessoas pensarem. Os erros mais comuns. Primeiro, os nomes das coisas. Essa é uma dica que depois que você escuta é idiota, né? E de certa forma é idiota, mas tudo que é muito relevante, quando a gente ouve a primeira vez, é tipo, faz sentido. E aí a gente parece que pensa, é óbvio, isso é óbvio. Mas se você não ouvir o óbvio, corre o risco de você não saber que aquilo era óbvio. Então é uma coisa até da percepção humana, né? A gente ouve uma coisa que faz muito sentido, a gente fala, isso é óbvio. Só que se alguém te perguntasse dessa coisa antes de te falar, às vezes você não sabia. Então eu vou te falar coisas óbvias aqui, para que você se lembre dessas coisas óbvias e memorize-as e as utilize para produzir boas interfaces. Então, os nomes que a gente escreve lá na tela do computador devem passar uma mensagem muito clara sobre aquele objeto. O nome tem que dizer o que aquilo faz e como que a pessoa utiliza, quando aquele
elemento de interface deve ser clicado, arrastado, e tem algumas possibilidades, né, que a gente pode usar no computador. Então, os nomes têm que passar uma mensagem muito clara do que é. E isso tem que ser de uma maneira universal, você tem que atingir um maior número de pessoas. Algumas dicas para os nomes são que os nomes sejam pequenos, não sejam grandes nomes, e que a pessoa bata o olho naquele nome e saiba exatamente o que aquele elemento faz. Próximo slide, nós vamos ver exemplos. Bom, então vamos pensar um cenário, né? Tem uma empresa que chama Empregos Criativos S.A., é uma empresa que gerencia empregos e contratou a Catiúcia para produzir sua página, para poder divulgar os empregos. E aí lá dentro da página tem um elemento que vai abrir o link que lista os empregos, certo? Então aqui eu tenho 3 possibilidades. Primeiro, um botãozinho escrito empregos. Esse é o óbvio, é esse o nosso objetivo, é o melhor que a gente pode fazer, nomes extremamente óbvios. Depois, tem outra possibilidade, um botão escrito oportunidades de emprego. Eu falo muito botão, né? Mas às vezes vocês estão no primeiro período, né? Alguns de vocês não sabem o que é um botão. O que é um botão numa interface ou na computação? Um botão é uma caixinha, né, que tem uma funcionalidade. No momento que você clica, ele faz alguma coisa, certo? Na internet, geralmente os botões abrem links, né? É comum que isso aconteça, mas pode ser outras coisas. Então, exemplo de botão, a gente tem o curtir lá do Instagram, quando a gente clica, dá um likezinho, dá um coraçãozinho. Tem o like do Facebook, tem vários botões e cada um deles tem umas funcionalidades. Então, quando tem um elemento, uma caixinha, um objeto na sua interface que tem uma funcionalidade, a gente chama ele de botão. Geralmente é um quadrado, né? Tá vendo que é sempre um quadradinho com um texto dentro dele. Então, o texto dentro do botão ele tem que ser claro, o mais claro possível. A segunda possibilidade, então voltando aqui para o slide, né? Terminando essa explicação de botão, oportunidades de emprego. Esse é o botão, certo? Essa segunda possibilidade, ela requer mais pensamento. Então, oportunidade de emprego, será que vai abrir a lista, certo? Então, tem um certo pensamento do usuário na hora que ele observa esse botão, certo? Tem um processamento mental. Não que essa segunda possibilidade ela seja horrível, certo? Ela só é maior, então ela demanda mais compreensão e carrega mais sua interface. Então, a teoria da interface do IHC, de acordo com o Steve, diria que a primeira opção é muito melhor. Agora, essa segunda possibilidade, eu acho ela até razoável em alguns momentos. Se você quer que aquele botão ele passe uma informação maior, mais precisa, então tem uma certa vantagem. No momento que você clica em oportunidades de emprego, claro que você precisou ler antes, né? Teve um processamento maior, mas aí você vai saber que é uma lista com oportunidades de empregos. Às vezes, empregos poderia ser menos impreciso. Para esse caso aí, o Steve escolheu bem a palavra, né? Você pode ver que empregos é o melhor, na minha opinião, é de longe o melhor. Mas pode existir algum cenário que você tem que usar uma frase mais composta dentro do seu botão. E aí você tem que escolher. Eu vou aumentar a complexidade, a pessoa vai demorar mais tempo para ler aquele botão, mas às vezes você dá uma informação mais precisa com um texto maior. Então, você tem que balancear as possibilidades. E agora que a gente tem um mau exemplo, que é o que requer o raciocínio, que é escrever no botão empregorama. Por que empregorama? É uma piadinha, né? É uma gracinha que o cara que construiu a interface está fazendo. Nesse momento, você vai estar causando no usuário um certo desconforto, porque ele vai ter que processar e imaginar por que, caramba, ele colocou esse nome, empregorama. E o usuário vai bater o olho e vai pensar, mas o que será que é esse empregorama? O que será que isso aqui abre? Isso é uma péssima ideia, nós temos que evitar a qualquer custo. Então,
sempre vai ter uma troca entre esses nomes, certo? Se a gente utilizar esses nomes engraçadinhos, o pessoal do marketing pode pensar, mas eu quis colocar essa piadinha para chamar a atenção do usuário, né? Vai ter sempre um motivo para você utilizar. O seu papel como produtor de telas, de interfaces, é considerar as possibilidades, é explicar para o seu chefe, caso você esteja trabalhando para alguém ou para quem te contratou para produzir a página. Se o cara quiser falar, eu quero que a ração tenha o nome de racionaria legal. Aí você vai ter que explicar para ele, olha, tem uma grande desvantagem em usar esse nome ao invés de escrever só ração. E aí, graças à nossa aula de hoje, você vai poder dizer, olha, a pessoa vai pensar menos, a pessoa vai saber exatamente onde clicar. E aí você vai poder oferecer para uma segunda pessoa essas possibilidades, explicar por que não é uma boa ideia ficar fazendo piadinha com os nomes. Isso serve para você também. E aí você tem que ponderar. Na minha aplicação, na minha interface, eu vou colocar qual nome? Eu vou colocar um nome maior, que dá uma ideia mais precisa, que é essa opção do meio. E aí vai ter algumas vantagens, né? Ou eu vou usar uma piadinha legal. E aí você tem que ponderar. Se aquele botão cabe uma piadinha, se a piadinha vai ser boa mesmo para melhorar a sua página e melhorar o marketing, o impacto dela nos usuários. E além disso, considerar que se essa piadinha ela é muito boa, ela tem que ser também entendível. O usuário tem que olhar para a sua piadinha e falar, não, ele está zoando, mas isso aqui provavelmente é a página de ração. Isso obviamente não é fácil, né? Essa é uma ideia que você vai ter que ponderar várias possibilidades, mas fica a discussão. E com essa discussão, eu espero te auxiliar na hora de você tomar essa decisão, de quais os nomes você vai colocar dentro dos seus botões, dentro dos seus elementos. E sempre se lembre da máxima. Todo mundo diz que um nome simples, pequenininho, óbvio, é o melhor. Se você está escolhendo fazer uma piadinha, está escolhendo usar um nome maior, que demanda mais raciocínio, você deve considerar o porquê você está fazendo essa escolha diferente e se de fato vai valer a pena depois, certo? Na próxima aula, nós vamos estudar os testes de usabilidade. Então, se você quer fazer uma piadinha, você pode fazer a piadinha. Você faz 2 versões da interface e depois a gente vai estudar como é que testa as telas. Uma das partes mais interessantes aqui na disciplina, certo? Que é como você chega lá e vai testar com os usuários. Pode ser, sei lá, seu primo, pode ser alguém da sua família, caso você não esteja trabalhando numa empresa grande. E aí você pode fazer esses testes para descobrir, será que a minha piadinha ficou muito difícil de entender? Vamos testar, vamos fazer teste de usabilidade. E aí vai te ajudar a tomar essa decisão. Mas se lembre, o óbvio é sempre uma boa ideia. Se você está querendo fazer algo diferente do óbvio, que é um nome simples, claro, você vai ter trabalho. E você tem que ponderar se esse trabalho vale a pena ou não. Vamos agora para um próximo item, que é uma ideia que sempre vai ser relevante aí no projeto de tela de computador, que é os itens clicáveis. E a gente pode expandir essa ideia para o que cada elemento faz. Então, a Catiúcia, lá dentro do projeto lá da empresa SA, do site, ela tinha que fazer um botão para exibir resultados de pesquisa. Então, uma ideia muito excelente está no primeiro slide. Essa caixinha escrito resultados, geralmente é o símbolo que a gente utiliza nos sites, nas aplicações, para botão. Quando a gente constrói um botão, a gente faz geralmente com esse fundinho e com esse sinal aí 3D. É o padrão. Uma outra possibilidade é fazer uma caixa simples. Bom, isso é mais incomum. E aí, o pior de todos é essa setinha aqui com o texto resultados. Então, isso não parece ser um botão. Uma coisa que vai ficar, e é importante que você se lembre na aula de hoje, é o seguinte. Aqui, na construção de interface, a gente está sempre querendo reutilizar ideias que as pessoas já estão acostumadas. Que também é aquela ideia do affordance, certo? O affordance aquele affordance adquirido, que as pessoas
aprendem com o tempo, certo? Então, esse exemplo dos botões, ele também se relaciona com essa ideia. Então, para você saber o que tem cara de botão, você tem que usar o computador. Então, uma máxima, e esse era o ponto que eu gostaria de chegar aqui, uma máxima da interface homem-máquina é que você precisa utilizar software, você precisa estar integrado nesse mundo da tecnologia para produzir boas interfaces, porque você vai saber o que tem cara de quê, certo? Então, ele usa esse exemplo aqui para falar de botões clicáveis, mas podem ser outros elementos, por exemplo. Um outro elemento é para aumentar e diminuir o áudio. Geralmente a gente clica e arrasta. Então, e tem alguns elementos que tem aquela setinha deslizando para mexer em áudio. Então, isso acontece lá no YouTube ou mesmo nos navegadores. Então, se você estiver produzindo um software que tem um lugar que você vai aumentar e diminuir o áudio, uma boa ideia também seria usar essa mesma ideia de uma setinha que você arrasta para cima e para baixo, certo? Então, ele está falando um exemplo dos clicáveis, que é um erro mais comum, mas isso se expande para outros elementos de interface, para todos os elementos de interface. A regra é simples, a gente sempre volta nessa regra. É aquela história de bater o olho naquele ícone, pô, mas isso aqui me lembra o quê? O que isso aqui faz? Então, você pode observar que tudo que a gente fala volta muito em affordance. É por isso que é um elemento que eu bati bastante, a gente falou bastante, se fala muito na disciplina de HC. Que é essa ideia de bater o olho e saber para que serve, certo? Então, aqui é bater o olho e saber que o botão é para clicar. E ele te dá um exemplo aqui, que é a primeira caixinha, que isso aqui é um bom exemplo de affordance, que é os resultados, certo? Esse segundo não é tão comum, mas é aceitável, e um texto com uma setinha não é aceitável. O que pode ser pior do que um texto com uma setinha? Tirar a setinha e deixar só o texto. Então, fazer o botão sem a caixinha em volta é uma péssima ideia. Tem gente que coloca a setinha depois, no final, também uma péssima ideia. Tem gente que tira a setinha. Então, são várias possibilidades. Aqui na interface homem-máquina tem geralmente um jeito bom de fazer e um monte de jeito errado de se fazer as coisas, certo? Então, por isso que se inspirar no que já foi feito, estudar a interface homem-máquina, estudar user experience, são coisas que podem aumentar a sua lucratividade, aumentar a qualidade das suas interfaces. Só vantagem, só sucesso. De fazer ter sucesso na tecnologia da informação, cara, é tudo de bom. Bom, então eu destaco em vermelho essa ideia que tem tudo a ver com affordance. É um princípio universal na interface humano-computador, interação humano-computador. Essa disciplina tem um mundo velho de nome porque ela é nova, né? Eu sempre falo isso. Acho que quando eu estudei chamava interface homem-máquina. Acho que era uma coisa assim. E hoje o nome mais comum é interação humano-computador, que eu acho um nome melhor. Bom, então a regra é a seguinte, vou reler de novo, você leia comigo para memorizar para sempre. A gente tem que deixar os objetos da interface com uma cara que transmita o que ele faz e como você vai utilizar. Se alguém já tem mais experiência na tecnologia, algum revoltado, pode ter pensado um punk, pô, mas que trabalho que dá a pessoa descobrir se um negócio é clicável ou não. É só você arrastar o mouse e colocar em cima e aí depois se transforma num dedinho para a pessoa poder clicar. É isso que acontece aqui na informática, né? Quando a gente passa o cursor do mouse em cima de um botão, o cursor do mouse vira uma mãozinha para você agarrar e abrir e acionar aquele botão. A pessoa poderia falar, professor, então, para que eu vou fazer isso? Mas isso não justifica, cara, porque o usuário ele teria que, primeiro, parar o que ele está fazendo, arrastar a mão até o botão, esperar o botão virar a mãozinha e clicar. Isso vai causar muita frustração, pensamento, vai diminuir a produtividade, a satisfação do usuário em usar a sua aplicação, certo? Então essa não é uma justificativa, não é uma resposta razoável, certo? Bom, agora tem outra regra aqui na interface homem-máquina.
De forma geral, as pessoas elas não gostam de ter que descobrir como se faz algo. Então, quando a gente fala de aprendizagem, que é um dos critérios que foi apresentado na primeira aula, que o professor André ele ministrou, e depois eu fiz uma discussão, fiz exercício sobre isso, que são os critérios da usabilidade. Um deles é a curva de aprendizagem, o tempo que a pessoa demora para aprender a utilizar a sua aplicação. Nosso objetivo sempre é que essa curva de aprendizagem seja o menor possível, então que a pessoa aprenda a usar a interface o mais rápido possível, certo? Então, essa é uma regra importante, que a pessoa ela não gosta de ter que descobrir como se faz alguma coisa, certo? Então a gente quer eliminar a aprendizagem. O ideal nem sempre é possível, eu já te digo isso. O ideal é que o usuário não tenha que aprender a usar a sua interface, que ele só navegue por ela de maneira intuitiva. No momento que a gente alcança isso, é o nirvana da interface homem-máquina. E isso é cada vez mais difícil se a aplicação for mais difícil. Se você mais complexa, se ela tiver mais funcionalidade, se ela for estiver fazendo uma coisa muito complexa, vai ser sempre mais difícil você produzir uma interface que o cara bate o olho e sabe como utilizar. Mas esse nirvana é sempre o nosso objetivo máximo. Produzir uma interface em que o cara não precisa ter que pensar para utilizar, não precisa ter que descobrir como ela funciona. Bom, primeiro, a interface ela tem o objetivo claro de providenciar a interação, como a gente estudou acho que na penúltima aula. Então, as interfaces, geralmente elas vão permitir um trabalho, elas vão oferecer uma funcionalidade, vão automatizar algo. Então, as pessoas elas gostam de desafio quando elas estão no jogo, quando elas estão no momento de lazer, fazendo um caça-palavras, jogando videogame, ou, sei lá, até fazendo um quebra-cabeça, certo? Então, esse é o momento que ela aceita desafio. Mas quando elas estão trabalhando, esse tipo de desafio não é bem-vindo porque atrapalha o trabalho dela. Então ela tem que produzir certas coisas no nosso mundo atual, ela tem que fazer coisas no trabalho dela, ou elas têm um objetivo quando elas estão utilizando a sua interface. Então aqui não é lugar de desafiar e fazer a pessoa se aventurar e ter que descobrir como usa a interface. Aqui é exatamente o contrário. Que a gente está falando do trabalho das pessoas. A gente está falando de que uma pessoa tem um objetivo a se cumprir na sua tela, certo? Então não é um momento que ela pare que é desafio, ela quer que as coisas sejam simples e fáceis de serem realizadas. Esse é o nosso objetivo. Bom, então, o objetivo dessa lista aqui não é que você decore, isso nunca vai ser cobrado de você, certo? Mas que você saiba que essa lista de coisas de perguntas que a gente deve extinguir na cabeça do usuário, essa lista de coisas aqui é para você saber que ela existe e se inspirar nela, e em algum momento, quando você estiver produzindo suas interfaces, você pode voltar nesse slide e falar, poxa, será que quando o cara está usando a minha interface ele faz alguma dessas perguntas? Então, essas perguntas, quando a gente constrói as interfaces, o nosso objetivo é extinguir, eliminá-las. Então, o seu trabalho é evitar que o usuário faça essas perguntas. Primeiro, por onde eu começo? Então, na hora que ele se depara com a página, ele tem que saber por onde ele começa. Outra pergunta que a gente tem que eliminar. Onde que ele colocou o botão para postar, caixa de pesquisa, etc. Nós não queremos que o usuário se faça essas perguntas, nós queremos que ele olhe e já saiba. Onde eu estou na navegação da página, o que está acontecendo comigo? O usuário não deve pensar isso. O que é importante? Outra coisa, hoje isso realmente mais moderno, né? Porque hoje em dia a gente tem propaganda dentro das nossas páginas, é assim que muita gente paga suas contas, dentro das suas páginas ou até mesmo dentro dos seus aplicativos. Então, quando a gente está navegando, é comum que a propaganda se misture à sua tela. Isso não é uma boa. A boa ideia é que você produza a sua tela de uma forma que fique bem claro o que é propaganda e o que é a sua página, certo? Isso é moderninho, né? Há muito tempo atrás não se falava nisso em interface homem-máquina.
Outra pergunta, o que o objeto X, Y, Z, o que essa caixinha faz, o que esse botão faz, o que esse sinalzinho de pare com a mãozinha faz? Então, a gente não quer que o usuário faça esse tipo de pergunta. Se a gente está produzindo boas interfaces, o usuário não vai fazê-las. E agora um exemplo que você está mais acostumado. Onde eu clico para baixar? Então, o professor André usa esse exemplo lá no primeiro slide, trago de volta para vocês. Então, quando a gente está navegando, um péssimo exemplo de usabilidade, um péssimo exemplo de que não se deve fazer, é aquelas páginas de download. Então, quando você vai baixar alguma coisa na internet, eles geralmente colocam um monte de botão diferente, todos escritos download, um monte de setinha para baixo verde, para poder te enganar. Então, o objetivo da pessoa lá não é produzir uma boa tela, é fazer com que você clique num monte de lugar para ela poder ganhar dinheiro com propaganda. Mas a gente pode pegar esse exemplo aqui para usabilidade, para a interface homem-máquina, porque é uma coisa que nós não devemos fazer. Então, quando você quiser pensar em alguma coisa que você não quer nas suas páginas, é exatamente aquela situação do cara que não sabe onde clicar para fazer um download. Bom, agora é uma mudança, uma aliviada, né? Até agora tem sido bastante estrito, regra, lista de coisa para se fazer. Agora a gente dá uma pausa e uma mudada. Nós temos que aceitar que nem tudo na computação dá para ser evidente. Eu e o Steve Krug, na aula, nós vamos aceitar isso, ok? Nós vamos dar esse benefício da dúvida para quem está produzindo interface. Mas deve ser autoexplicativo. Então, para entender isso, vamos lá. Às vezes você está construindo uma aplicação muito complexa. Imagina que você está fazendo uma aplicação que faz monitoramento e faz controle de uma usina nuclear. Isso é uma parada muito complexa que a sua aplicação está fazendo. Então, é óbvio que não vai ser a pessoa bater no olho e ela vai saber, não, isso aqui mexe no reator X, Y, Z. A pessoa vai ter que estudar a sua aplicação, certo? Existem certos casos, certas páginas, e eu estou te dando um exemplo, em que existe uma certa complexidade na aplicação em si. Então, a aplicação em si ela é por si só complexa. Só que esse é um caso de exceção, certo? Não é a regra. Então, por mais que exista esses certos cenários em que não dá para o usuário não pensar na hora de usar a sua aplicação, a gente tem que contribuir, a gente tem que construir uma interface para que ela seja autoexplicativa. O que é uma coisa autoexplicativa? É uma coisa que o cara olha, lê os textos que estão lá na aplicação, aquelas janelinhas de explicações, lê um manual e a pessoa... manual não, a gente prefere que não tenha manual. Mas que o usuário ele consiga entender sozinho a página, certo? Então, nos casos em que não dá para fazer uma página evidente, que não tem pensamento, a gente tem que focar em ser autoexplicativo, em ser o mais claro possível para que o usuário aprenda a usar aquela página sozinho. Então, a aparência, o nome das coisas, tudo, os textos que a gente colocar, as instruções que a gente coloca dentro da interface para explicar o que faz o que, o processo de treinamento que pode existir naquela aplicação se ela for muito complexa, tudo isso tem que contribuir para que o usuário entenda como usar aquela aplicação. Então, quando a interface ela é muito complexa, a gente ainda tem o mesmo tipo de trabalho. Só que a gente já começa aceitando que não dá para ser totalmente evidente, certo? Mas essa, novamente, é a exceção, não é a regra. Então a gente dedica esse slide aqui para falar, olha, existem interfaces, telas, até páginas da internet que são inerentemente complexas, porque elas lidam com coisas muito complexas. Elas são a minoria, mas nesse caso a gente aceita, não vai ser auto-evidente, o cara vai ter que pensar, mas nós vamos trabalhar da mesma forma, utilizando as mesmas ideias que a gente utiliza na construção normal das páginas. Então, os mesmos princípios que a gente usa na ideia de fazer páginas que o usuário não vai pensar, a gente tem que utilizar aqui também, certo? Evitando que as páginas fiquem muito complexas. O que muda, a única coisa que muda é que a gente aceita.
Tudo bem, aqui vai ter pensamento. E a partir daí a gente constrói páginas autoexplicativas, páginas em que, como a gente já estudou até agora, mas outras coisas que a gente vai estudar vão fazer sentido aqui também quando vamos construir telas complexas, ou telas de aplicações muito complexas. Pensar bem nos nomes, pensar o que é clicável e o que não é clicável. Então tudo que a gente estudar daqui para sempre, daqui para frente, nós vamos aplicar aqui também, nas interfaces, nas telas mais complexas. Bom, eu vou dar uma pausa na aula, vou dividir entre duas partes, porque é bastante conteúdo. Eu notei que eu falei bastante rápido, porque é muita coisa, é muita informação relevante, é muito importante tudo que está sendo falado nessa aula de hoje. E aí eu decidi dividir a aula entre duas partes. Então, para ajudar a organização da nossa aula, eu vou pausar a gravação e vou começar uma parte 2, que é uma gravação 2, a partir desse slide aqui. Então, se você estiver assistindo a aula, pausa, respira, é muita informação relevante, faz um lanchinho que a gente volta a seguir. Então, eu vou tentar colocar, não sei se eu vou colocar agora, mas depois eu vou ter que colocar um card nesse vídeo, no final do vídeo, que vai te redirecionar para a parte 2 dessa aula. Te vejo em breve.